Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos que vamos para mais um vídeo. Agora o nosso vídeo nós vamos estudar geografia. Gente, corre lá, pega o seu livrinho de geografia, olha aqui ele aqui, ó, geografia. E nós vamos dar início ao nosso livro na primeira unidade. E nessa unidade vamos trabalhar a construção das paisagens. Mas antes de nós começarmos, eu quero ler com vocês novamente o nosso versículo da semana. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está lá em Salmos 37, 5. Esse é o nosso versículo escolhido para esta semana. Nós temos que entregar nossos caminhos ao Senhor, tá bom? E confiar nele, né? Então vamos lá, pessoal. Essa é a nossa terceira ficha. Nós vamos trabalhar agora em geografia, construção das paisagens. Como é que acontece a construção das paisagens? O que ocorre nas cidades, na zona rural e nas zonas urbanas, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho na leitura do nosso texto da página 6. Vejam lá, na página 6 está assim: a praia, a cidade, o campo, a aldeia indígena, os rios, as florestas, os desertos, enfim, todos esses lugares e tantos outros são paisagens. Se você observar cada um desses lugares, perceberá que existem cores, sons, odores, elementos e formas bem diferentes entre eles. Aí nós temos uma imagem aí, gente, que eu acho que essa imagem deve ser, não sei se é eu creio que é lá de Goiás Velho ou é de Pirinópolis, onde tem essa igreja. Tá? Eu não tô bem lembrada, mas eu acho que é. Aqui não tem ela, mas eu creio que é. Imagine uma praia, por exemplo. Na praia, podemos ver as cores na areia, na água, assim como ouvir o som das ondas e do vento. O cheiro da maresia é bem característico. Os elementos que compõem a paisagem também têm formas próprias: a areia, a água, os coqueiros, os peixes, as pessoas, as jangadas. Se vocês observarem as duas figuras aqui abaixo. Na página 7, ainda além da leitura do texto, nós encontramos as aldeias indígenas, que também foi falado, né? Mas se você imaginar uma aldeia indígena, provavelmente não se lembraria de areia da praia. É provável que venha à sua mente a ideia de terra batida, rios, ocas, plantas, som de crianças, instrumentos utensílios e etc, né? Depois nós temos aqui uma cidade grande, onde nós vemos aqui carros, né, prédios altos, né, grandes arranha-céus, uma rua bem movimentada. Pense numa cidade. Nesse caso, sua imaginação vai levar a outra paisagem completamente diferente, agora com carros, casas, prédios, asfalto, cimento, buzina, enfim, uma infinidade de cores, né? Sons, odores, elementos e formas. Então tudo isso, gente, corresponde às paisagens. As paisagens é tudo que você vive no seu dia a dia, que você conhece, são os lugares, que pode ser no mato, que pode ser no bosque, que pode ser na cidade, que pode ser na praia. Tudo isso são paisagens, tá? Tudo que a gente pode sim ver de bom e do melhor que Deus colocou para nós, né? Então vamos lá. Portanto, podemos perceber que cada paisagem é composta e construída de modo diferente e também com materiais diferentes. Vamos lá ver? Vamos lembrar novamente a praia, a aldeia, a cidade. 3 características aqui. Percebemos que na praia e na aldeia podemos ver a terra no chão. Mesmo que sejam diferentes, já na cidade é provável que não vejamos a terra, mas o asfalto, o cimento e o calçamento. Então, se você está numa aldeia, se você está numa praia, você está trabalhando com a natureza em si, uma área urbana, né? No caso, onde tem muitas árvores, onde tem água. Então, a natureza, a paisagem da natureza. E já nessa paisagem da cidade, que é a urbana, né? Que no caso nós vimos a rural e agora a urbana,
você vai ver mais se deparar com casas, prédios, supermercados, asfalto, né? Você não vai ver terra. Você vai ver somente isso na paisagem, que é no caso das cidades, tá bom? E pra gente encerrar a nossa leitura, vamos para a página 8. Aí, se pensarmos nas cores desses lugares, provavelmente na aldeia imaginaremos mais tons de verde. Já na cidade, tons mais cinzas. E na praia, aquele azulão do céu e o verde do mar, né? Que coisa mais linda. Quem já viu o mar conhece. Quando pensamos nos seres vivos na aldeia, lembramos de pássaros, onças, cotias, cobras. Na cidade, de pessoas, e na praia, de peixe, golfinhos, tubarões e baleias. O que você diria quanto aos odores de cada um desses lugares? Vocês sabem, né? Quando você for no lugar onde tem lugar de pesca, de peixe, você sente aquele cheiro de peixe, né? Da escama, do peixe. Quem conhece o cheirinho do peixe sabe como é que é quando vai numa feira onde tem peixe. Se você tá na mata, você vê o cheirinho, né, dos animais, né, do que eles fazem, né, do xixizinho dele, do cocôzinho dele, você sente aquele cheiro. E se a gente vê também, no caso na cidade, a gente também tem certos lugares que são assim, tem lugares que são poluídos, a gente também sente esse cheiro. Tem lugares que não são, que são bem agradáveis, mas tem lugares que não. Então, isso tudo nós podemos ver que são os odores que a gente vê nos lugares, nas cidades, tá bom? A maneira como as pessoas se relacionam com os ambientes é diferente de um lugar para o outro. Aí nós temos 3 figuras. Olha, o ambiente das aldeias dos índios é diferente de quem mora na cidade, na praia, de quem mora num lugar onde não tem praia também, né? No caso aqui, como em Goiânia. Em Goiânia nós não temos praia, em Goiás não temos praia. Nós temos lugares aqui, cidades históricas, cidades turísticas, que também tem cachoeiras, né? Córregos, mas praia não tem. Então, vocês observarem aqui, nós temos 3 imagens assim. Agora nós vamos para a página 9, 10 e 11, que são as atividades. Bem pouquinhas também, tá bom, pessoal? E são bem facinhas. Olha, prestem bem atenção. Atividades. Primeiro, observe os lugares a seguir e escreva no quadro o nome de cada local. Tá, eu vou dar 2 locais desses para vocês. Eu tenho o primeiro aí. O que eu quero... que essa paisagem aqui, que essa imagem está me mostrando? Que é uma praia, não é isso? Ok, resposta dada. E se eu olhar para essa outra imagem, o que é? E se eu olhar para essa outra que está aqui do ladinho também? A de baixo. Bem fácil, gente. Aí nós temos a outra e temos a última, que é o deserto, um lugar onde não tem nada, só tem muita areia, né, com vento. É o deserto, tá? Então eu dei a primeira e a última. Observe os lugares a seguir e preencha o quadro escrevendo o que está sendo solicitado, de acordo com a sua percepção. Resposta pessoal, tá, gente? Paisagem. O que você vê nessa primeira paisagem? O que eu posso ver? Verdes. E os sons? Que sons você poderia ouvir se você estivesse numa floresta? E odores, que é o cheiro. Elementos. Que elementos você pode ver lá? Os elementos são? Vou dar uma dica. Água, os rios, que mais? Os animais que moram lá, né? Tudo isso são elementos. E as formas? De como é que é a forma dessa paisagem? Aí abaixo eu tenho o deserto. No deserto, gente, cor que é amarelo, né? Que representa assim calor, quentura. Sons. Só se for o som do vento, que lá só deve ter som de vento. Odores. Será que tem odor no deserto, gente? E elementos. Será que tem elementos no deserto? E formas. Tem formas? Então vocês coloquem aí o que vocês, tá? O que vocês acharem de acordo com colocar. Não precisa preencher tudo, tá bom? E aqui também abaixo eu tenho um lugar onde tem muito desmatamento, muitas árvores cortadas. Então o que vocês verem? Cores e de som, de odor, de elementos e de forma. Vamos lá? Então vamos lá. Observe as paisagens a seguir, que é a 10, a última, nossa, não, falta 11 ainda aqui. Já é seguindo o número 4 e a 5. Observe as paisagens a seguir e escreva as semelhanças e as diferenças entre elas. Então tá bom. Eu tenho aqui
Qual semelhança que eu vejo entre uma paisagem e a outra? Eu vejo o céu e eu vejo o sol, que ele pode existir nas duas paisagens, tá, gente? Tanto na primeira quanto na segunda. O céu e o sol são as semelhanças. E as diferenças? Então vamos lá? Presta bem atenção que a gente vai dar essa resposta para vocês, tá? Ó, a paisagem da direita é desértica, que é no deserto. Não aparecem construções humanas. Predominam os tons amarelados. A paisagem da esquerda contém prédios, pessoas, árvores, rios e os tons que predominam são verdes. Pronto, a resposta tá aí para vocês colocarem, tá? 4. As imagens abaixo são representações de diferentes paisagens. Elas nos transmitem cores e sons distintos. Descreva quais sensações você consegue sentir observando cada uma das paisagens abaixo. Que sensação que você pode sentir quando você tá num lugar desse aqui? Legal, né? Você tá vendo aí, muito verde. Vai ter assim, cheirinho agradável de natureza. E a outra? Nossa, que cidade, um trânsito, né? Muitos carros. Qual que é a sua impressão? Qual que é a sua impressão dessas duas paisagens? Vai ser você descrever aí, tá bom? E a número 11, vamos lá. Marque a paisagem que você prefere e justifique a sua escolha. Então, olha só. Marque a paisagem que você prefere e justifique a sua escolha. Então, vamos lá. Na primeira, que é quanto às cores, você tem duas paisagens. Você vai escolher qual que você prefere, a primeira ou a segunda. Aí você vai dizer qual a sua preferência na cor. No caso, se eu fosse fazer, eu ia escolher aqui, ó, a segunda, que é o verde, tipo uma montanha. Então eu colocava quanto às cores, porque é uma montanha, né? Porque predomina o verde. Aí tem mais duas aqui embaixo. Eu tenho a cidade e tenho um avião. Qual dessas paisagens você prefere? A primeira ou a segunda? Quanto aos sons, qual o som que eu tenho, que eu posso ouvir na cidade todos os dias, que é muito intenso, e lá em cima, lá no céu do avião, qual que é o som? Quanto aos odores, qual delas você prefere? Você vai preferir cheirar a rosa, que é perfumada, ou sentir o bafinho do gambá? Então você escolhe aqui, tá? Que os odores são totalmente diferentes, né? A flor é cheirosa e o gambá muito fedorento. Quantos aos elementos? Qual deles vocês prefere? Elemento do sol ou elemento do fogo? Aqui tem uma fogueira, né? Então você vai escolher se você vai querer o elemento do sol ou da fogueira. Quanto às formas, qual que você prefere? Aonde tem o catavento e esse outro aqui que não tem, né? Qual as formas que você prefere? Então, gente, aqui nós terminamos nossas atividades, tá bom? De geografia. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, tá bom? Que a tia vai estar aqui para ajudar vocês, ok? Algumas atividades dessas são pessoais, são respostas de vocês, tá? Não esqueçam, assistam as videoaulas, algumas questões eu dou a resposta para vocês fazerem, tá, gente? Olha, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, uma tarde abençoada, ok? Pessoal, um grande beijo no coração e tchau, tchau.